Sexta-feira, dia 15 de janeiro. Final de semana vai se aproximando e o cansaço não vai falar mais alto do que a palavra. A gente aprende a descansar em Deus. Viu? Quando você estiver assim cansado, escute Jesus dizendo: todos vós que estáis cansados, vinde a mim. Aprender a descansar em Deus. Às vezes a gente vai tanto para a televisão, para a internet, sai mais cansado ainda. Aprender a descansar em Deus. Essas outras coisas ajudarão nos momentos certos, mas o cansaço profundo é Deus que descansa. Vamos à sua palavra santa, Marcos 2, de 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que ali estavam sentados refletiam em seus corações: como pode esse homem falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós também, admirados, podemos dizer: nunca vimos uma coisa assim. Que maravilha Deus realiza no seu Filho Jesus Cristo, Deus que veio nos visitar, o próprio Deus. E ele anunciava a palavra. A gente está seguindo com Marcos. Já notaram a insistência de Marcos em falar que ele anunciava a palavra, que ele pregava o reino? A gente vai percebendo claramente que todos os milagres estão a serviço da palavra que edifica o reino, a realidade nova, que deixa Deus ser Deus reinando na nossa vida, no nosso mundo. Então fiquemos bem atentos a isso. É o verdadeiro ensinamento que Marcos quer nos levar. O encontro com Jesus por meio da palavra, a experiência de Deus que transforma a pessoa e a abre para o reinado de Deus. Pois bem, hoje Marcos vai se recordar então que os discípulos, os apóstolos, sobretudo Pedro certamente, lhe falou de um paralítico que foi curado de uma forma fantástica. A fé desse homem e dos homens que o conduziam foi muito interessante. Não podendo entrar na casa porque estava cheia, subiram com o homem pelo telhado, abriram o telhado e desceram até onde Jesus estava. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse, daquele homem também: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Que fé maravilhosa! É isso, insistir sempre, não ficar detido na primeira dificuldade, insistir, nem que seja subindo pelo telhado para chegar até Jesus, descendo. É fantástico como esses homens e esse homem paralítico têm fé. Mas a gente vê uma coisa diferente. Em vez de curar o homem paralítico, Jesus vai dizer: coragem, os teus pecados estão perdoados. A pior paralisia, Jesus percebeu com olhos que ninguém tinha capacidade de enxergar. O homem estava paralisado muito mais pelos pecados, muito mais gravemente do que as pernas o paralisavam.
Era preciso restaurar o homem primeiro por dentro, onde só Deus tinha capacidade de entrar. Os fariseus não gostaram, os doutores da lei, só Deus pode perdoar pecados. Eles não sabiam que estavam diante do Deus que buscavam. Que pena, seu olhar não conseguia enxergar em Jesus Deus que veio nos visitar, salvando-nos da coisa mais grave que atinge a humanidade, o pecado que conduz à morte. E Jesus, percebendo, logo lhes disse, para que vocês saibam, para que esteja diante dos olhos de vocês o poder que Deus me deu de reconciliar o homem com Deus, a humanidade com Deus, para que vocês sejam testemunhas da obra que Deus está fazendo por meio de mim. Disse ao homem, levanta-te, pega a tua cama, anda, vai para a tua casa. Todos ficaram estupefatos, nunca tinham visto coisa igual. Meus irmãos, Jesus veio realizar a obra que nenhum outro poderia, salvar a humanidade dos seus pecados, reconciliar a humanidade com Deus. Esta é a principal obra de Deus. Uma religião que não consiga levar o homem até Deus por meio do perdão dos seus pecados não tem eficácia. Somente Jesus Cristo é o realizador. E depois ele vai conferir tal poder à igreja, como vemos no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 22 a 24. Ele deu à igreja, para continuar essa obra libertadora, salvadora, a capacidade de ministrar o perdão dos pecados. Deus, nós vos agradecemos por essa obra espetacular de perdoar os nossos pecados, o que nós não podíamos fazer por nós mesmos, porque só Deus pode perdoar pecados, o Senhor o fez. E agradecemos ainda mais porque deu aos homens, por meio da igreja, que continua a tua obra salvadora, a capacidade de se ver, de nos vermos livres dos pecados. Muito obrigado, Deus. Que a gente não fique adoecido guardando pecados em nós, mas que por meio da igreja nos deixemos reconciliar contigo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Procure sempre a reconciliação, não deixe de recorrer, sobretudo ao sacramento da penitência. Fique em paz, até amanhã, se Deus quiser.